Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Reis 4, do versículo 11 ao 23, onde vamos falar da provisão diária de Salomão. Aleluia, Deus da glória. Bem, Abinadab, em toda a região alta de Dor, cuja mulher era Tafate, filha de Salomão, Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e Megido, e em toda Bet-sean, que está ao lado de Zaretã, mais abaixo de Jezreel, desde Bet-sean até Abel Meolã, e até além da Joquimeão. O filho de Gebé, em Remote de Gileade, dele eram as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão situadas em Gileade. Dele também era a região de Argobe, que está em Bazã. 60 cidades grandes, com muros e com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimaas, em Naphtali. Este também tomou por mulher Bazemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzai, em Azé e em Alote. Josafá, filho de Peruá, em Azacá, Isarcá, Semei, filho de Elam, e em Benjamim. Gebé, filho de Uri, na terra de Gileade, país de Sion, rei amorreu, e de Og, rei de Baçã, além de uma superintendência que havia já naquela terra. E enquanto isso, Judá e Israel eram muitos, como areia que estão junto ao mar, em grande multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Tudo isso resultou no fato de que Salomão, escolhido de Deus, era rei. A destruição dos rebeldes e a coroação do príncipe eleito de Deus deu origem a este contentamento e prosperidade total. Aqui prefigura o dia feliz que é esperado para a terra, quando os rebeldes que agora a governam e as enche de miséria serão derrotados, e o príncipe da paz, que é o maior do que Salomão, está lá em Mateus 12, 42, irá tomá-la para si mesmo, com o seu grande poder, e reinará em glória diante do seu povo desde a antiguidade de Israel. As misérias atuais que oprimem as nações, das quais elas tentam livrar-se por meio de seus repetidos esforços, terminarão quando o Messias voltar e tomar o governo deste mundo em suas mãos poderosas. E Salomão dominava sobre todos os reinos desde o rio, o Eufrate, o que incluiria também cerca da metade do Iraque moderno, até a terra dos filisteus.
A costa mediterrânea foi a fronteira oriental de seu reino e até o limite do Egito. Isto provavelmente dizia respeito a todo o caminho até o Golfo de Suez, que incluía a totalidade da Península do Sinai. Na realidade, Davi tinha conquistado todos estes territórios prometidos pelo Senhor a Abraão. Está lá em Gênesis 15, do versículo 18. E eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Do mesmo modo, as nações do mundo servirão a Cristo durante o reino milenar vindouro dele, da qual Salomão era um tipo. E era a provisão para a mesa de Salomão. Cada dia 30 medidas de farinha fina, cerca de 13.000 quilos, e 60 medidas de farinha, cerca de 6.000 quilos. 10 bois engordados, vindo bois de pastos, né? E 100 ovelhas, sem contar os veados e as cabras montesas, e os servos, e as aves engordadas. Olha a promessa, né? Aqui, Deus, ele descia com a provisão, né? Provisão diária de Salomão, o seu castelo, de onde ele vivia, né? Essas são as promessas do Senhor para mim e para vocês. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus, ele não é morto, é um Deus vivo que nós servimos. Então, nós só precisamos entender e praticar o bem, fazer o que é certo, ser obediente, né? Fazer o que é correto para Deus. Porque quando nós fazemos tudo que é certinho, nós avançamos. Deus, ele começa a mudar a história. Deus, ele muda a tua história, muda a minha história. Vem as bênçãos dos céus. Tem muitas pessoas que se preocupam no momento agora, porque os profetas estão falando que você tem que comprar muito alimento, estocar, né, por 3, 4 meses. É o que a gente ouve muito, né? Mas eu creio assim, eu não tenho como estocar, mas eu tenho como botar meu joelho no chão e a cara no pó da terra. Eu quero contar algo para vocês. Eu fui fazer uma pregação de rua, né? Por 3 dias. Naquela época eu ainda era católica. Servia a Deus no catolicismo. Passei 30 anos, mas eu trabalhava na igreja. Eu fazia a obra. Nós tínhamos os dias que nós saímos para orar nos enfermos, para orar nos hospitais. Eu já fazia muita obra de Deus nesse tempo já. E aí aconteceu um fato comigo, que eu quero contar hoje para vocês. Quero falar de uma experiência com o Espírito Santo. E aí, nós fomos reunidos todos, que iriam para cada bairro de 2 em 2, né? Para fazer a evangelização de 3 dias. Só sair só com uma mochilinha e ir embora, né? Não podia levar dinheiro, apenas algumas trocas de roupas. Se nós tivéssemos a liberdade de entrar em alguma casa e alguém servir um quarto e poder tomar um banho, tomaria. Se não desse, a gente ficaria na rua ou dormiria na igreja. Então, essa era a ordem da Igreja Católica. E aí, eu disse assim, eu não vou passar fome, porque qualquer pessoa que chega na minha casa, qualquer hora, a primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa tem fome, para eu alimentar. Essa é a Ivana. Sempre fui assim. Eu creio que vou ficar velhinha assim. Já estou velhinha, né? Mas ficar mais velha dessa forma ainda. E aí, Deus, na hora que eu falei aquilo lá, aí se vocês podem acreditar,
Por 3 dias ninguém me ofereceu nada. Para dizer que não ofereceu no sábado, quase meia-noite. E domingo tinha que continuar a obra. Antes eu não tivesse comido aquele churrasquinho que aquela mulher trouxe. Porque eu passei a noite todinha ruim, com febre alta, passando mal, com vômito, diarreia. Eu fiquei mais fraca ainda. Antes eu tivesse continuado o meu jejum. E aí, quando foi pela manhã, a moça que estava junto comigo, que a gente orava nas casas de dupla, né? Eu tinha por volta dos meus 30, estava completando talvez uns 30 a 32 anos, mais ou menos essa faixa etária de idade que eu tinha, né? E aí, eu entrei na casa de uma pessoa, onde ele tinha sido carcereiro da penitenciária. Aquele homem começou a falar tanta coisa e eu comecei a ter visões sobre aquelas coisas. E aí, o que aconteceu? Eu pedi da moça, embora, eu vou pedir um copo com água, eu pedi um copo com água daquele homem. Naquele momento que aquele homem estava falando aquilo, eu não tinha mais visão terrena, minha visão era espiritual. Fiquei cega. E aí eu pedi da moça para me ajudar. Ela disse, o que tu tem? O que tu tá sentindo? Eu disse, nada. Me leva até a igreja. Nossa igreja, a igrejinha lá, era uma igrejinha feita o púlpito de bambu, não tinha cobertura, era só uns bancos de madeira. Agora era uma igreja bem humilde, bem pobrezinha, no meio de um bairro rico. Ninguém nem sequer sabia que eu e aquela moça estávamos lá evangelizando, porque o povo também não tinha costume de ir à igreja, né? Então eu penei um pouco. E aí quando eu cheguei, eu me ajoelhei diante do púlpito feito de bambu, eu comecei a pedir de Deus que Ele me alimentasse. Senhor, eu tenho fome. E eu quero dizer para vocês que Deus me alimentou. Eu vi tanto sangue jorrar de dentro da Bíblia, gente. E eu sentia aquilo quente, escorria pelo meu braço e pingava. Quando a minha visão voltou, eu estava no meio de uma poça de sangue. Assim o Senhor me mostrou. O Espírito Santo de Deus me mostrou. Quando limpou aquele sangue da Bíblia, eu quero dizer para vocês que eu não lia mais em português. Eu lia talvez em hebraico ou aramaico, mas não era a nossa língua. Eu não conseguia, não acertava a leitura. Eu abria a Bíblia, eu só lia daquela forma. Eu passei 3 anos abrindo a Bíblia e orando daquela forma, lendo daquele jeito. E as pessoas achavam bonito, mas aquilo me incomodava porque eu não entendia nada. Mas quando voltou minha visão, foi assim. Então, eu quero dizer para o amado irmão e irmã que Deus me alimentou por 2 semanas, eu fiquei sem sentir, não sentia fome. Eu comia, eu forçava a barra, mas eu não sentia fome. E eu creio que tudo que vamos passar daqui para frente, eu creio que se você estiver na presença de Deus, você não vai ter fome, Deus vai enviar o verdadeiro maná do céu. Ele vai te alimentar. Ele não vai deixar você perecer e nem morrer. Amém? Então essa é a mensagem, né? Aqui, essa mensagem aqui, vinha a provisão diária para Salomão. Será que não vai vir para você também? Para mim? Para quem está ali de joelho clamando ao Senhor? Vamos passar dias difíceis. Eu não tenho como comprar cestas básicas para 3, 4 meses. Eu não tenho. Mas eu tenho um Jesus, eu tenho um Pai que vai me sustentar de pé. Eu tenho um Pai que vai olhar por mim. Se eu morrer é porque chegou a hora. Eu estou nas mãos do Senhor. Entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida hoje para Deus. Não vacile com o que está vindo aí. A gente pode morrer qualquer hora sem Jesus. A gente não pode morrer sem Jesus. Amém? Então, onde chegar essa mensagem, se você gostou, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos. Não paga nada para tocar o sino. Tem um sininho aí do lado. Você pode tocar esse sino. Bora fazer chegar. Porque Deus me incumbiu de fazer essas leituras, esses pequenos textos, e enviar. E eu estou apenas sendo obediente ao Senhor. Amém? Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.